Olá, seja bem-vindo ao meu canal Sustentavelmente e eu sou a Dani Braz. Hoje eu vim aqui para falar com vocês mais uma vez sobre criatividade e como a criatividade ajuda a gente a livrar-se de problemas e administrar alguns desafios que acontecem no nosso dia a dia. Às vezes situações simples e às vezes situações mais complexas. Lembrando que na maioria das vezes a gente acha que as situações elas ocorrem de forma isolada. Então, como no vídeo passado eu falei sobre a forma como eu administrei a situação da sandália, ele não é um evento isolado, não foi só com a sandália. Ele me inspira a lidar com outras situações que eu vou ter que lidar e que podem sair do roteiro. Então a gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente sai do roteiro. E trabalhar a criatividade, entender que esses pontos não estão isolados, que eles trazem para mim um fortalecimento desse processo, me ajuda a lidar com qualquer outra demanda que vier a aparecer, porque eu vou ter esse conteúdo, essa bagagem dentro de mim. Então o que eu trouxe para vocês agora é a seguinte questão. Uma vez eu estava em casa, eu tinha que sair, então lembrando que, igual da outra vez, eu também tinha um compromisso com o horário, então não podia perder muito tempo. Na minha casa eu tenho uma varanda e eu tenho uma porta de acesso a essa varanda. Então eu abri essa porta, fui até a varanda por algum motivo. Quando eu abri essa porta, que dá acesso também a um quarto, entrou uma rajada de vento que fechou a porta do quarto. Então, só para vocês entenderem, tem um quarto, uma porta que dá acesso ao resto da casa e uma porta que dá acesso à varanda. No que eu passei pela porta da varanda, entrou um vento que bateu a porta desse quarto. Ok. Só que essa porta estava com problema na maçaneta, ou seja, a porta bateu, eu estava sozinha, não tinha como sair, não tinha como eu abrir a porta por conta desse problema. O que fazer então? Eu tenho desenvolvido comigo a seguinte técnica. Eu tento ver o que eu tenho primeiro internamente, quais são os recursos internos que eu tenho, e depois eu tento ver no ambiente, o que eu tenho ao meu redor que pode me ajudar a resolver aquela situação. Então, eu olhei ao redor do quarto e olhei para objetos, para tudo aquilo que estava ali naquele momento que pudesse me ajudar a resolver aquela situação. Fui abrindo gavetas, fui tentando administrar de alguma forma E aí eu comecei a procurar e a observar dentro das gavetas, das prateleiras, do que eu tinha ali naquele ambiente, para que pudesse me ajudar a resolver essa situação problema. Porque como é que eu iria fazer? Eu precisava administrar essa situação. Muitas das vezes a nossa primeira reação é através do desespero. Então por que a gente se desespera? Porque a gente não consegue observar qual é o potencial que a gente tem para lidar com aquela adversidade, para aquela situação que foge ao nosso roteiro. E aí eu peguei, em vez de eu me desesperar, peraí, mas o que eu tenho aqui? E abrindo uma gaveta, eu encontrei 2 chaves de fenda. Eu não tenho o costume de usar chave de fenda, não tenho o hábito de usar, vez ou outra a gente usa e tudo mais. Então, por eu já ter usado, como se eu acessasse aquela informação. Já usei isso aqui antes, então tenho uma noção de qual é a finalidade desse objeto. Fui, enfiei no buraco da fechadura para tentar abrir. Só que como o buraco era muito largo e a chave de fenda era bem estreita, eu não consegui ter resultado positivo. Não resolvi a situação. Tá, então agora o que eu faço? Como haviam 2, então o que eu resolvi fazer? Então eu peguei uma, peguei a outra. Então ao juntar, eu fiz esse movimento aqui. Então como se eu formasse uma espécie de triângulo. Fiz essa angulação com as 2 chaves. No que eu fiz esse ângulo, eu enfiei no buraco da fechadura, fechei, enfiei e abri. Quando eu fiz esse movimento aqui de abertura, eu consegui que as 2 chaves tivessem contato dentro daquele buraco. E no que eu rodei, fiz esse movimento de rodar, eu consegui abrir a porta. E quando eu abri a porta, a sensação foi muito boa, foi a sensação de que eu consegui administrar aquela situação. Então, quantas vezes a gente se desespera, quantas vezes a gente
não acredita no nosso potencial, imaginando e acreditando que a gente não vai conseguir administrar aquilo. Muitas vezes a gente se torna dependente de alguém ou de algo para poder administrar, sendo que em algum momento na vida ou a própria vida vai trazer para nós uma situação em que a gente vai ter que administrar sozinho. Então, essa criatividade, estimular esse processo, tentar fazer coisas diferentes, se desafiar a novas atividades, saia da sua zona de conforto, não faça só aquilo que você tem o hábito de fazer, faça coisas que você, por mais que você não goste, mas aprenda a mexer com coisas, objetos ou atividades que você não vai usar como profissão, mas que em algum momento você vai ter aquilo como um recurso guardado. Recrie, reinvente, faça coisas de forma diferente. Então, esse é um processo que me ajudou, lembrando que na questão do sapato, o fortalecimento ali me ajudou a trazer esse recurso para essa situação. Eu resolvi, administrei e saí do quarto. Então, saí desse quarto, consegui fazer o que eu tinha que fazer, seguir para o meu compromisso. E a satisfação por ter resolvido foi muito bom. Então, muitas vezes a gente corre dos desafios, mas a gente, quando entende a importância de resolver e a sensação de um dever cumprido, é muito maior do que correr do problema. E quantas vezes você não está correndo aí do problema, por menor que ele seja? Então, vamos enfrentar e vamos desafiar e vamos aprender coisas novas, porque sempre vale a pena. A gente, dessa forma, vai estar estimulando o nosso cérebro a novas comunicações, estimulando o nosso cérebro, nossos neurônios a formarem novas sinapses, novas ligações para que a gente se desenvolva cada vez mais. Então, vamos aprender e vamos estimular a nossa criatividade para resolver os nossos problemas. Porque, por menor que eles sejam hoje, um dia eles podem se tornar muito grandes. E você vai ter a mesma confiança para resolvê-los, assim como você resolveu o seu problema menor, ok? Então não se esqueça, compartilhe se você gostou, curta se você achou interessante o meu conteúdo e os seus comentários são muito importantes para eu continuar produzindo, ok? Muito obrigada e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Pera aí, desliga esse negócio. Deixa eu tirar. Pera aí, desliga esse negócio. Deixa eu tirar.